Só que este céu está muito vazio, tendo em conta o tipo de escarpa que nós temos aqui. Portanto, eu tenho a hipótese de conseguir meter-lhe aqui umas nuvens de forma a preencher mais a imagem e dar uma leitura mais apreciável à imagem. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho esta imagem a preto e branco e ela é propositada ser a preto e branco, e já vou ver porquê. Com a tal ferramenta do Move, eu vou conseguir mover esta imagem para cima desta. Viram? Pronto, eu já não preciso desta, mando fora. E agora vou agarrá-la cá acima para ter sempre o maior espaço possível de trabalho. Vou colocá-la no sítio certo e eu tenho a hipótese de, aqui nas camadas, de conseguir arranjar um processo de mistura desta camada com as outras, de tal forma que tudo o que é preto passa transparente e tudo o que é branco se mantenha. Isso vai-me dar a possibilidade de eu ter o céu azul, que tenho por baixo, inclusive aqui nestas zonas que estão cinzentas, tudo o que são pixels pretos passam a transparente e vão mostrar a cor de baixo. Isso é feito aqui nesta janela. Eu tenho uma coleção enorme de misturadores diferentes, cada um com funções específicas, e vou escolher este screen. Este misturador screen, o que faz é tudo aquilo que é preto passa a transparente, mantendo-se os brancos ativos. Curiosamente, nós temos um outro que faz exatamente o oposto. Mantém tudo o que é preto e tudo o que é branco transforma em transparente. E usamos ora um, ora outro, conforme o interesse que temos na imagem que estamos a criar. Reparem que agora eu posso colocá-la numa posição tal que a torne mais identificável com a realidade e passei a ter uma imagem muito mais bem definida. Este é um dos grupos mais importantes do Photoshop. É a possibilidade de misturar camadas umas com as outras, de tal forma que consigamos construir, de certa forma, não só melhorar, mas também construir imagens a partir daí. Vou-vos mostrar ainda um outro caso diferente, em que isso não é possível e o que é que nós podemos fazer com este Blue Sky e o Replay Sky. Bom, este é um problema que acontece sempre quem faz fotografia, independentemente de ser analógica ou digital. Quando se fotografa paisagens, e sobretudo paisagens em que o céu está muito luminoso, muito forte, acontece sempre isto, das duas uma. Ou nós temos estes planos da paisagem bem definidos e o céu totalmente queimado, ou se tivermos o céu com alguma textura, tudo isto aparece negro, absolutamente negro. Bom, mais uma vez eu tenho a hipótese de misturar uma coisa com outra, de maneira a conseguir, vamos separar as imagens, conseguir casar as duas fotografias de tal forma que o céu apareça com alguma densidade, mantendo a qualidade do plano que mais nos interessa. Mais uma vez, com o Move, eu transporto a imagem de uma para a outra. Esta já não preciso dela desde fora. Pronto, e aqui eu vou ter o cuidado de a colocar mais ou menos no sítio que me parece que é mais adequado, mas eu aqui, com os misturadores, não tenho hipótese de arranjar nenhum
que satisfaça os meus interesses. Bom, ok, então eu não vou usar mostradores, vou simplesmente apagar esta zona de tal forma que as imagens pareçam que sejam uma só. Mais uma vez, eu posso fazer isso utilizando a ferramenta da borracha diretamente. Portanto, estão a ver ali o exemplo de como é que a borracha funciona. Ou posso fazer isso utilizando um outro grupo muito importante na edição de imagem, que é as máscaras. Reparem que, portanto, aqui eu tenho as duas imagens definidas, a primeira de baixo e a de cima com a nuvem. Tendo esta selecionada, portanto, todas as ações que eu possa fazer incidem só sobre esta. Se tiver esta selecionada, será sobre esta. Eu quero trabalhar naquela. Por isso é que a venho buscar. E agora, aqui embaixo, neste grupo de ferramentas, tenho um muito interessante, que é este. Este vai juntar uma máscara à camada. Portanto, nesta camada eu passei a ter esta caixa ao lado, que é uma máscara. Quando eu aciono esta máscara, aqui as cores da caixa de ferramentas, vou pôr a caixa aqui, altera-se sempre para preto e branco. O preto vai mascarar, o branco vai anular a máscara. Pronto. Então eu posso vir buscar um pincel. Reparem que todas as ferramentas, à medida que eu a seleciono, cá em cima aparece uma série de opções dessa ferramenta, e eu aqui tenho a hipótese, por exemplo, de definir qual é a espessura que eu quero que o pincel tenha. Estão a ver o redondinho do pincel. A pressão que eu quero que tenha, portanto, normalmente eu quando utilizo os pincéis, utilizo-os sempre com baixa pressão, para não se notar o recorte da imagem. Repara, eu se for usar este pincel, nota-se ali o rigor do recorte. Se eu usar este outro pincel, portanto, este, por exemplo, este recorte é desvanecido, e é isso que me interessa. Eu nunca tenho interesse em que se pronuncie demasiado o corte da máscara. Ok? Então eu agora vou mascarar este bocado. Ainda assim, a diferença entre uma imagem e outra está muito pronunciada. Por isso é que eu volto a fazer outra vez, mas com um pincel muito maior e com uma opacidade reduzida para aí a metade. E volto a fazer, estão a ver qual é a vantagem? Pronto, e ainda assim, se eu achar que está demasiado forte o céu em relação à parte de baixo, eu tenho sempre a hipótese de reduzir aqui a opacidade de toda a camada em relação à camada de baixo. Posso, ela está ainda assim, aqui, buscar um pincel mais estreito. Obviamente que ao trabalharmos com fotografia digital há uma coisa que se pede, é sempre muita sensibilidade da nossa parte na utilização das ferramentas para que tudo isto, que nós acabamos por estar a trabalhar sempre muito em cima do arame. Qualquer coisa mal feita pronuncia sempre muito, mostra-se, evidencia sempre muito. Pronto. Estes são os dois grandes grupos
de ferramentas que normalmente utilizamos. Por um lado, as misturas de camadas, por outro lado, a criação das máscaras, que me permite fazer estas edições sem estragar a imagem de baixo. A imagem de baixo continua verdadeira, autêntica, percebem? Quando estamos a trabalhar com máscaras, também é interessante perceber que se alterarmos aqui a posição, portanto, se em vez de estarmos a trabalhar com o branco, com o preto, estivermos a trabalhar com o branco, então, se vier buscar o pincel, vamos aumentar a opacidade da totalidade. Eu, ao fazer uma passagem, estou a ver, eu destruo por completo a aplicação daquela máscara que eu criei. Essa é a vantagem de, em vez de estar a trabalhar diretamente, estar a trabalhar com máscara. Portanto, máscara, o preto em primeiro plano, uma opacidade grande, um pincel mais pequeno para fazer uma primeira passagem. Aumentar o pincel, reduzir a opacidade para fazer mais uma ou duas passagens, de tal forma que, pronto, ela pareça que a fotografia foi feita mesmo assim. Ainda vos queria falar num outro aspecto importante aqui em edição de imagem, que é a utilização das seleções. Portanto, esta é uma imagem mais ou menos standard, uma imagem que está bem definida, tem bom contraste, está de qualidade. No entanto, ela pode ser melhorada, e melhorada no sentido de conseguir evidenciar ainda mais o barco em relação à paisagem onde ela está metida. Como vos digo, nós aqui não temos hipótese de trabalhar diretamente com, portanto, selecionar objetos. Portanto, a seleção de objetos terá que ser sempre feita através de uma destas ferramentas. Eu utilizo muito o laço. Mais uma vez, cá em cima temos as opções dessa ferramenta. Eu vou usar um feeder de 50 pontos. E o que é essa história do feeder? Reparem, eu se utilizar o feeder 0, ao fazer uma seleção é como se estivesse a usar uma tesoura. Portanto, eu cortei, de certa forma, ou criei aqui com uma separação muito rígida. Se eu vier, por exemplo, fazer aqui uma aplicação de níveis, estão a ver, o recorte vai ser demasiado pronunciado. E não quero isso. Okay? É por isso que eu atribuo sempre um feeder, portanto, uma distância entre a linha de corte e a linha mais longe, aonde se pode manifestar o corte. Eu vou fazer uma seleção aqui desta zona, estão a ver, quase que de forma aleatória. Viram que ele, embora eu comece a desenhar aqui, ele vem puxar para aqui, mas significa que daqui até ali, gradualmente vai existindo o efeito dessa seleção, ou do comando que eu vá fazer incidir dentro dessa seleção. Mais uma vez, eu vou buscar os níveis e aqui vou aclarar, estão a ver? Eu vou conseguir aclarar aquilo, portanto, a zona da quilha, sem que se manifeste que eu estou a fazer isso. Reparem como estava, reparem como passou a estar. Passou a estar já muito mais exposta. Pronto, eu posso fazer o oposto em relação ao céu, de maneira a criar uma distanciação maior entre o barco e o céu.
mais uma vez, vim buscar a seleção com o feeder, posso manter o mesmo feeder, vou fazer uma seleção um bocado aleatória de volta do barco. Portanto, vai ter mais ou menos este aspecto. Vou criar uma nova camada de níveis e desta, portanto, aqui agora o que me interessa é escurecer um bocado aquele céu. Viram? Pronto, eu posso fazer isso gradualmente. Portanto, eu posso vir buscar agora novamente, desta vez mais acima, para que não se note tanto aquela diferença, criar novamente uma camada de níveis, voltar a escurecer um bocado, tendo cuidado de vir abrir as altas luzes. Para quê? Para que todos os brancos da nuvem continuem a ressaltar. Pronto, ainda posso fazer uma terceira versão mais apertada de níveis, fazendo novamente a mesma história. Pronto, isto parece que não houve assim nenhuma alteração. Se vocês desativarem todas as camadas, veem o efeito que conseguimos obter. Foi transformar uma imagem regular, uma imagem com alguma dignidade, numa imagem National Geographic. Pronto, e tudo aquilo que é feito em Photoshop funciona muito com estes grupos de ferramentas. Eu utilizo muito os níveis. Para além dos níveis, também há as curvas são mais abrangentes, mas também são mais perigosas, exigem um controle mais eficaz que nem sempre conseguimos ter. Por isso, pelo menos inicialmente, vocês trabalhem com níveis e não com... Reparem, aqui quando chamei níveis, podia ter chamado curvas. Enquanto os níveis dão-me acesso a 256 tons, as curvas... Vamos ficar, a sessão vai cair, portanto eu vou reabrir a sessão.